Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, que têm nos ajudado, deixando seu like, seu comentário, compartilhando nossos vídeos. Que Deus te abençoe por ter sido, estar sendo instrumento de Deus aqui no nosso canal, assim nos ajudando a estar proclamando, levando a santa palavra do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, antes de eu ler a palavra, dar um recadinho para os irmãos rapidamente. Nas quintas-feiras, nós estamos subindo no monte, estamos em propósito de oração toda quinta-feira em cima do monte. E você que desejar receber uma oração, ou colocar uma causa, alguma causa que você tem, quer colocar nas mãos de Deus essa causa, seja qual for ela, eu vou estar apresentando nas quintas-feiras, em cima do monte, eu vou estar ali orando pela tua vida. Não vou te cobrar nada, não tem esse negócio de estar orando pelos irmãos e revelação. Não, se Deus me revelar alguma coisa, como os irmãos que faz parte da linha de transmissão, quando Deus me mostra alguma coisa, algum irmão, eu mando um áudio, oro pela vida da pessoa e pronto. Do mesmo jeito, nas quintas-feiras, vou estar orando por todos vocês. Se Deus mostrar alguma coisa, eu falo. Se Deus não mostrar, eu não invento moda. Porque é melhor a gente ser o que a gente é diante de Deus do que ficar inventando coisa que nem muitos ficam inventando coisas aí nas redes sociais, irmãos. E temos que ser sinceros diante de Deus. Não adianta que de Deus ninguém esconde nada. Os olhos de Deus é como chama de fogo. Os olhos do Senhor estão permeando em toda a terra, observando os maus, observando os bons, observando aqueles que usam de má fé e aqueles que têm sinceridade. Então é melhor a gente orar, como eu tenho orado por muitas pessoas, irmãos que me retornam, falam assim, pastor, Deus, ele tem agido, Deus tem operado, Deus tem me dado força. Então, louvado seja Deus. Quando nós oramos com fé, com a convicção que Deus ele faz, que Deus opera por meio da oração, às vezes, uma oração, ela tem um efeito tão poderoso, irmão, na sua vida que você não sabe. O efeito que uma oração tem quando você recebe um áudio de oração, quando você recebe uma oração que você ouve e você crê, o tanto de livramento e de laços que Deus quebra na sua vida. Quebra na sua vida. Então, a oração, ela é primordial. Meus amados irmãos, vamos estar lendo a palavra e vamos permear um pouco aqui no estudo bíblico. Amém? 2 Pedro, no seu capítulo 3 e no seu versículo 3, que diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias corrupciências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Meus amados irmãos, este versículo, essa passagem bíblica, é muito evidente em nossos dias, aonde que, quando traz essa advertência, dizendo que nos últimos dias surgirão escarnecedores, dizendo onde está a promessa da vinda do Senhor. Isso é notório aos nossos dias. Isso é de se observar em nossos dias. Principalmente, talvez, aqueles que ficam só dentro de quatro paredes, talvez não sabem disso. Mas quando a gente sai para fora, que a gente prega nas praças, prega na rua, prega para alguém que Deus coloque em nosso caminho, porque quem vive para Deus, vive para Deus, e o Senhor nos usa constantemente para aqui, para poder estar falando do amor dele e fazendo de alguma maneira, tentando trazer as pessoas para perto de Deus. E o que a gente mais escuta nas ruas, quando a gente fala de vinda do Senhor Jesus,
Muitos falam, eu escuto isso desde quando eu era criança. Eu já ouvia que Jesus ia voltar e até hoje eu nunca vi isso. Então é aonde a gente traz a palavra, porque muitos pensam que o Senhor não vai voltar, que não vai ter arrebatamento. E também até muitas discussões teológicas, bíblicas, que as pessoas distorcem dizendo que não vai ter arrebatamento, que não vai ser arrebatado o povo. Só que a Bíblia, irmãos, as profecias bíblicas aponta e sempre mostra o arrebatamento. Isso já foi planejado desde o começo, quando Enoque, que andava com Deus e foi levado por Deus, foi arrebatado. Elias foi arrebatado vivo, já estava apontando para um arrebatamento futuro, a qual Deus estava planejando para a sua igreja, para o seu povo ser levado e estar com ele na eternidade. Se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza, é da eternidade. A nossa vida, a gente não tem certeza quanto tempo a gente vai viver. A Bíblia diz que o homem faz projetos e planos, só que só o de Deus é que vai prevalecer. O projeto e o plano de Deus para a nossa vida que prevalece. O homem pode fazer plano, projetos, o futuro, mas só Deus é que sabe os projetos e os nossos planos, se podem ser realizados ou se não podem ser realizados. Os nossos dias aqui na Terra, de vida, ele está contado. Você não sabe disso, mas está contado. Você não sabe se você vai viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos ou 1 mês. Tem pessoas que às vezes estão no leito, em uma cama, à beira da morte. Todo mundo fala, esse vai morrer, não vai escapar. Aquela pessoa recupera, é curada e escapa. E às vezes aquele que falou que a pessoa iria morrer, morre primeiro do que aquela outra. Morre novo, morre jovem. Então os nossos dias, ele está contado sobre essa terra. Só que a gente não sabe. Você sabe que você vai morrer daqui 1 ano, 10 anos? Então a única certeza que a gente tem é que se a gente está em Cristo Jesus, nós temos a certeza da eternidade com o Senhor. Agora, aqui na terra, você não tem certeza de nada. Quantas pessoas, irmãos, eu já preguei, falei para ela, vem para Jesus. Deus me revelou a última oportunidade para aquela pessoa. E a pessoa não quis. Quando passou pouco tempo, aquela pessoa veio a óbito, morreu. Veio a óbito. E ela estava bem tranquila, sem nem esperar, porque os nossos dias estão contados. Só que nós não sabemos. Então, em via das dúvidas, é melhor ter a certeza da eternidade com o Senhor. Porque essa matéria nossa aqui, ela morre com facilidade. Essa matéria nossa aqui, ela se vai com facilidade. Então, já ouvi um ditado que diz, para poder morrer só basta estar vivo? Pois é isso. Então nós temos que se apegar com Deus, irmãos, todo o tempo da nossa vida. Todo o tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala, há tempo para tudo. Agora, se tem uma coisa que você tem que ter tempo, é para Deus. Isso aí, irmão, não pode ser revogado. Você precisa ter tempo para Deus. Você precisa ter um momento de estar alimentando a sua alma, o seu espírito com a palavra, buscando a Deus. Então observe que nos últimos dias surgirão muitos zombadores, escarnecedores, e a gente já vê isso com mais frequência. Talvez naquela época certamente já existia, mas hoje a gente vê na mídia, a gente vê o uso que a gente tem de comunicação, que hoje é o aparelho de telefone, as pessoas escarnecendo, as pessoas zombando, e muitos até zombando, dizendo que vinda de Jesus que nada, que volta de Jesus que nada, não vai acontecer isso. Esses crentes são malucos, malucos
até o dia que nesse próprio texto diz, como foi nos dias de Noé, como foi no dia de Noé, que a terra foi inundada pelo dilúvio, mas que dessa vez agora a terra vai ser consumida pelo fogo, não vai ficar nem ramo e nenhuma folha sequer, que não vai ser destruída e queimar pelo fogo. Observe, observe uma coisa, irmãos. No tempo de Noé, chamaram de maluco, de doido, certamente de coisas piores, mas ele estava acreditando que Deus falou com ele. Da mesma maneira, quando a gente está orando, quando a gente está em consagração com Deus, a gente, irmãos, sente piamente isso. Piamente. Eu recebi um convite para poder empregar em uma cidade, mais ou menos, acho que mais de 100 km daqui da onde eu moro, em São João da Aliança. E a gente foi lá para poder estar fazendo esse culto e pregando. Mas a mensagem não é outra, irmão. Eu contei ali um pouco do meu testemunho e ele trouxe uma palavra, porque a gente, irmãos, estamos vivendo nessa terra, mas devemos se apegar com Deus. E às vezes, mediante a nossa correria, mas pastor, você sai de um lugar para poder ir para tão longe, para poder às vezes ali pregar para uma família, evangelizar uma família, falar do amor de Jesus ali para poucas pessoas, sim, irmão. São almas, são vidas que estão querendo ouvir a palavra de Deus. Então, não somente eu já viajei mais ou menos mais de 100 km para poder pregar para uma pessoa que me chamaram. Passou, o senhor pode vir pregar com uma pessoa que quer te ouvir? Um parente meu foi sim, eu vou. Eu peguei o carro e eu fui. Então a gente, irmão, se Deus dá o recurso, dá a condição, aonde Deus nos enviar, a gente deve ir, porque há uma palavra de Deus na nossa boca que vai falar com aquela pessoa, que vai falar com ela, e às vezes vai abrir a visão espiritual daquela pessoa, e aquela pessoa vai voltar para Jesus através da nossa vida. Isso é evangelho. Evangelho não é eu escolher aonde eu vou. Evangelho não fala eu vou em tal lugar, eu vou para tal lugar. Evangelho é aonde Deus me levar e aonde Deus confirmar de eu ir. Que não é somente vem aqui em tal lugar e eu já pego e saio e vou, não. Eu oro, Deus confirma e eu vou para poder estar ali pregando a palavra de Deus. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, olhe em sua volta, irmão. A palavra de Deus se cumpre piamente. Se tudo que nós estamos vivendo hoje, avanço tecnológico, tudo que nós vive hoje, concernente o que está escrito na palavra está se cumprindo, você acha que a Bíblia vai se cumprir pela metade? Não, ela vai se cumprir por inteira. Isso é um meio da humanidade, do povo, abrir a visão espiritual e falar: Deus, eu preciso estar com o Senhor, buscando constantemente e estar em vigilância constantemente. Então, como o apóstolo Pedro ele descreve que nos últimos dias surgirão muitos escarnecedores, hoje a gente olha em nossa volta e vê tudo isso. Muitos hoje, em nossos dias, não acreditam que vai acontecer, que vai vir a volta de Jesus. E muitos dentro da igreja, muitos que denominam ser cristão, não estão nem preocupados com as suas almas, não estão nem preocupados com as suas vidas, simplesmente estão tranquilos, sem se preocupar com a alma, de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Então fique atento quando você vê alguém falando que nada, desde meus avós a vivo, que eu escuto falar a respeito da vinda de Cristo e nada acontece. São pessoas escarnecedoras, pessoas que não acreditam, pessoas que não dão credibilidade, pessoas que a fé não chegou até a elas, porque as fechou o coração para que a fé não viesse entrar.
E uma vez que eu fecho o coração para a fé não entrar, o que vai entrar vai ser a incredulidade, a dúvida, e isso vai botar uma escama nos meus olhos e eu não vou enxergar a desejada tamanha salvação que o Senhor nos oferece. Então, quando alguém vir falar com esse papo, não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja, não, isso é coisa de Deus, isso é coisa da Bíblia, que é verídica e verdadeira. Veja bem que muitas gerações se passou. A geração da minha bisavó, praticamente não tem quase ninguém vivo. A geração dela já se foi. Jesus já voltou para aquela geração. Os que vão morrendo e vão se acabando naquela geração, naquele tempo ali, acabou, veio. Então, a minha geração é essa, do século XXI. Então, Jesus pode vir para mim hoje, pode vir amanhã. E como é que está a minha vida diante de Deus? Então, a gente precisamos, irmãos, escute isso, buscar o perdão de Deus todos os dias. Nós somos falhos, nós somos pecadores, cheios de defeitos e de falhas. Devemos todos os dias, ao deitar, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, me purifica, Senhor, me limpa dia após dia em Tua presença. Quando você acordar de manhã, Deus, tome esse dia em Tuas mãos. Eu venho estar em vigilância, me ajude, me guie, me conduz. Você não sabe que dia que a morte pode vir. Do mesmo jeito, você não sabe que dia o arrebatamento vai acontecer. A qualquer momento, a qualquer hora. Jesus, ele vem. E se ele não voltar daqui a 60 anos, eu vou estar vivo? Daqui a 60 anos? Eu não sei. Então eu preciso estar com a minha vida posicionada diante de Deus, buscando essa limpeza espiritual, buscando essa comunhão com o Senhor todos os dias, buscando essa paz, essa comunhão, buscando esse relacionamento com Deus todos os dias, está me purificando através de eu estar estudando, lendo esta palavra. Que Deus possa te dar forças para que você possa viver o que Deus quer que você viva e não viver o que você de fato quer que você vive. Porque às vezes os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, sempre ore pedindo a Deus que venha te guiar nos caminhos dele, que venha te guiar com os pensamentos dele. E assim você vai ser bem sucedido. E o maior triunfo seu não vai ser só ser bem sucedido nessa terra, mas o seu maior triunfo, o nosso maior triunfo, vai ser quando a gente ouvir: vinde, benditos de meu Pai. É a gente possuir, irmãos, o céu. Essa é a nossa maior vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra em nome de Jesus.